Um sistema de freio é composto de uma tubulação na horizontal preenchida com fluido homogêneo e incompressível. Nesse sistema, em uma das extremidades, está um êmbolo com seção transversal de diâmetro D1 e, na outra extremidade, outro êmbolo com seção transversal de diâmetro D2. Uma força de módulo F1 aplicada pelo motorista sobre a seção de diâmetro D1 resulta em uma outra força maior e de módulo F2 aplicada sobre a seção de diâmetro D2. O sistema de freio não possui vazamentos e funciona a uma temperatura em que não há formação de bolhas no fluido. Logo, considerando o instante inicial em que F1 é aplicada e o fluido ainda é em repouso, para que o sistema de freio funcione como descrito, pode-se afirmar corretamente que, e temos as opções aqui. Bem, em primeiro momento, eu fiz a anotação aqui, sublinhei os pontos que eu acho que são importantíssimos para a gente entender as nuances da questão. No enunciado estão aqui bem definidos. Daqui a pouco a gente vai destrinchar. E de cara, eu apresento para vocês aqui o que diz o Teorema de Pascal sobre esse assunto. Ele fala o seguinte: um incremento de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Bem, em seguida, eu também sublinhei aqui no Teorema de Pascal quais são os elementos ali que eu acho importante para a gente correlacionar o enunciado com o teorema. Bem, aproveitei agora para representar o que seria esse sistema hidráulico em questão, e a gente vai destrinchar cada caso aqui. O fato é que a questão, o enunciado vem dizendo que em uma das extremidades está um êmbolo com seção transversal de diâmetro D1. Então, na verdade, gente, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma das extremidades, que é dita, né, onde temos aqui um êmbolo que tem uma seção transversal de diâmetro D1. Então, na verdade, nós podemos dizer que a distância entre esse lado e esse lado aqui, podemos dizer que equivale a D1. E ele fala o seguinte também: uma força de módulo F1, que está definida aqui, é aplicada pelo motorista sobre a seção de diâmetro D1, ou seja, exatamente essa aqui. E ele fala que essa força de módulo F1 que foi aplicada sobre a seção de diâmetro D1 resulta em outra força maior de módulo F2, que acaba sendo aplicada aqui na outra extremidade, onde teremos o êmbolo com a seção de diâmetro D2. Então, essa distância aqui, ó, vai ser D2. Bem, ele fala ainda que o sistema de freio não possui vazamentos e não há formação de bolhas. Isso tudo nos leva à consideração de que o líquido é incompressível, ou seja, mais uma vez fica caracterizada a situação prevista no Teorema de Pascal, a aplicabilidade desse detalhe. Essas correlações todas que foram faladas até agora foi só para que vocês entendessem que se aplica o Teorema de Pascal para o nosso enunciado especificamente. Então, eu posso dizer o seguinte, pessoal, que um incremento de pressão comunicado a um ponto qualquer desse líquido, ou seja, no momento que eu exerci uma força sobre esse êmbolo aqui no lado esquerdo da prensa hidráulica, no momento que eu exerci essa força, foi exercida uma pressão. Essa pressão, ela é comunicada, né, a esse líquido dito incompressível por todas as condições que nós definimos aqui no enunciado. Ela vai se transmitir de forma integral a todos os demais pontos, incluindo aqui o êmbolo da segunda parte. Então, eu posso dizer que a variação de pressão que vai ocorrer nesse lado esquerdo, ela é igual à variação de pressão que vai ocorrer no lado direito do êmbolo. Escrevendo matematicamente, temos aqui a variação da pressão no lado 1 é igual à variação da pressão no lado 2. E antes eu preciso lembrar vocês que existe a seguinte relação: a pressão ela é igual à força aplicada sobre determinada área. Então, posso dizer que a força 1 sobre a área 1 vai ser igual à força 2, transmitida no êmbolo na parte da direita, dividido pela área 2, que é a área dessa seção transversal. Bem, não podemos esquecer que os êmbolos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eles apresentam seções circulares. Então, essa área que nós temos aqui definida, A1 e A2, né, ou então nessa formulazinha pressão igual a força sobre a área, ela deve ser definida em função dessa área específica circular. Sabemos muito bem que a área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Só que para adequarmos a nossa questão, nós devemos considerar que não foi dado o raio, mas sim o diâmetro D1 e D2.
Então, sabemos que o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio. Isso equivale a dizer que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Dessa forma, podemos substituir nessa formulazinha da área, onde temos o raio, vamos colocar diâmetro dividido por 2, e isso tudo ao quadrado. Ou seja, a área de cada uma dessas seções circulares aqui será π vezes d ao quadrado sobre 2. Dessa forma, podemos afirmar que a área 1, referente ao êmbolo 1 aqui à esquerda, será igual a A1, vai ser π vezes d1 ao quadrado sobre 2. Já a área 2 do êmbolo à direita vai ser π vezes d2 ao quadrado, isso tudo também dividido por 2. E agora, com todas essas informações sobre como seria calculada a área em função do diâmetro, nós podemos voltar a essa expressão aqui inicial. Vamos reescrevê-la aqui em cima. Então, teremos F1 dividido por a área 1, que agora nós sabemos que é π vezes d1 ao quadrado sobre 2. Isso tudo vai ser igual a F2 dividido pela área 2, que sabemos que é π vezes d2 ao quadrado, também dividido por 2. Podemos logo de cara perceber que dá para cortar esse 2 com esse 2, π com π, de forma que nós teremos aqui a seguinte expressão, F1 dividido por d1 ao quadrado é igual a F2 dividido por d2 ao quadrado. E como nós vemos, a questão coloca nas proposições aqui das letras, né? Perguntando mais ou menos ali sobre qual a relação entre D1 e D2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa equação de forma que eu tenha D1 e D2 sendo comparados no numerador e denominador. Então, por exemplo, se eu jogar o D1 lá para cima, eu vou ter D1 ao quadrado dividido por D2 ao quadrado é igual. Aí eu mantenho o F1 ali em cima e mando o F2 que está aqui em cima lá para baixo. E aí a gente pode detalhar mais um pouquinho, dizendo que D1 sobre D2 é igual a raiz de F1 sobre F2. A questão nos afirmou ainda que uma força de módulo F1 foi aplicada pelo motorista sobre a seção de diâmetro D1, resultando em outra força maior e de módulo F2, aplicada sobre a seção de diâmetro D2. Ou seja, nós sabemos que F2 vai ser uma força maior que F1. Com isso, podemos dizer que F2 sendo maior e F1 sendo menor, necessariamente pela relação de proporcionalidade direta, nós podemos dizer que o diâmetro 1 será menor e o diâmetro 2 será maior. Com isso, podemos afirmar que matematicamente encontramos que o diâmetro 1 ele será menor que o diâmetro 2. E basicamente, a partir dessa informação, nós iremos obter qual dessas respostas melhor atende a nossa conclusão. Então, a letra A fala o seguinte, que D1 deve ser menor do que D2. Exatamente. Já podemos marcar que a letra A ela está correta. Só vamos analisar as outras letras. D2 deve ser menor que D1? Não, acabamos de ver que é justamente o contrário. Letra C. Os dois êmbolos devem ter o mesmo diâmetro? Não, vimos que D1 é menor que D2, então eles não têm o mesmo diâmetro. E letra D. O acréscimo de pressão sobre cada êmbolo é diferente. Não, isso estaria em desacordo com o que nós lemos e entendemos logo no início da questão sobre o Teorema de Pascal, onde, diante de um líquido incompressível, nós teremos a variação da pressão
sendo distribuída integralmente para todos os pontos. Então, essa letra D negaria essa nossa premissa. Com isso, pessoal, a letra A nos atende. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir o vídeo. E se tiver sido relevante para o seu aprendizado, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ser alertado quanto a novos conteúdos produzidos.